Nesse ano eu testei muitos notebooks diferentes e chegando agora no final do ano, bom, já dá pra gente ter um veredito do que é a melhor opção de notebook um pouco mais barato, principalmente até R$ 3.000 e ainda mais. Qual será, que é o melhor notebook para você comprar dos baratos agora na Black Friday, caso você tenha até ali R$ 2.999 para gastar. Só que são muitas opções, como eu falei, eu testei muitos. Tá, mas é muita opção. E eu tava pensando, se eu fosse escolher um notebook para comprar agora, até para Black Friday, por exemplo, e eu tivesse até R$ 3.000, qual que eu compraria? Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, isso aqui foi um pedido de vídeo que vocês fizeram. Se tem outra sugestão, é só comentar aqui embaixo que eu com certeza vou fazer a lista de que você pedir para comprar aqui nessa Black Friday. Mas vamos começar do mais barato. Lembrando que todos os preços que eu vou falar aqui nesse vídeo são preços do momento que eu estou gravando esse vídeo e são os preços que geralmente esses notebooks custam normalmente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de outubro de 2025. É muito importante você prestar atenção nesses preços para poder realmente saber se na Black Friday eles vão estar mais baratos do que isso, se de fato eles vão estar em promoção. E aí você vai ver se vale ou não vale a pena. Uma outra dica, entra nos nossos grupos de ofertas e fica sempre por dentro lá das ofertas que estão rolando bem antes da Black Friday, para você saber se no dia da Black Friday de fato vai ser uma super oferta ou se não é só uma enganação também, beleza? Bom, começando com o mais barato, nós temos o Asus VivoBook Go e o Positivo Vision R15. Os dois são os que mais se destacam na faixa dos R$ 2.000, especificamente por R$ 2.248. Você consegue comprar o Asus VivoBook Go com 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM e Linux na Amazon. Bom, se você quiser economizar trabalho para não ter que instalar o Windows depois que chegar o notebook, dá para você já comprar a versão com Windows, que você vai pagar R$ 2.600 na Amazon. Vou deixar o link aqui embaixo, mas a versão com Windows já digo para você que não vale a pena, porque por R$ 2.600 tem coisa melhor aí. Já o Positivo Vision R15 você encontra por R$ 2.230 com 8 GB e Linux na Amazon. Bom, é basicamente o mesmo valor do Asus VivoBook, mas a gente tem algumas diferenças. Vamos começar com o Asus VivoBook, que é esse aqui que vocês estão vendo. Bom, o Asus VivoBook, para começar, ele é todo de plástico, não tem nada de metal, mas é bem construído, tá? Não tem rebarba, não é muito molenga nem nada, e nisso ele é até um pouco melhor do que o Positivo. O Positivo também é todo de plástico, mas ele é até um pouco molenga, sabe? Os dois são de plástico, mas já adianto, a construção do Asus é um pouco melhor. Os dois têm o Ryzen 5 como processador, mas de gerações diferentes. Porém, não faz muita diferença na prática em desempenho. Tanto o Asus como o Positivo Vision R15 tem basicamente o mesmo desempenho. O que você faz em um, você faz no outro. A primeira grande diferença dos dois é quando você abre aqui, tanto o Positivo como o Asus, e você olha para essa tela do Asus. Bom, os dois notebooks têm um problema. O Asus VivoBook tem um problema da sua tela. A tela dele é muito feia. Infelizmente, é de baixa qualidade. É um tipo de tela chamado TN. Essa tela, quando você olha de lado, de cima ou de baixo, você muda um pouco o ângulo de visão, ela fica pior. As cores ficam mais escuras ou muito claras, é uma tela um pouco mais lavada. E essa percepção, quando você está olhando para uma tela, é muito importante, desde a hora que você vai assistir um entretenimento como um vídeo, um filme, ou simplesmente no uso normal. Assim, para muitos casos talvez não faça diferença, para um trabalho mais básico, para navegação na internet, mas talvez para algumas pessoas isso faça diferença. Coisa que o Positivo é bem melhor, porque tem uma tela IPS. Bom, já o Positivo então tem uma tela IPS, que é muito melhor. A tela tem mais brilho, além de ter cores melhores, contraste melhor, não importa o ângulo que você olha, a tela do Positivo é sem sombra de dúvidas muito melhor do que a do Asus. E além disso tem outra vantagem. O Asus você não consegue abrir para colocar mais memória RAM. Comprou com 8 GB de memória RAM, ele vai ficar com 8 GB mesmo. Já o Positivo, você consegue abrir e colocar mais memória RAM nele. Isso também é um ponto muito positivo. Pode ser que no futuro você comece a fazer mais coisas no seu notebook e 8 GB fique pouco. Bom, não tem problema. Você pega o seu Positivo Vision R15 com uma chavinha de fenda, tira todos os parafusos e coloca mais memória RAM lá. Ele vai durar mais tempo. Isso é uma coisa legal. Não dá para fazer isso no Asus. Só dá para fazer no Positivo. Tá, então o Positivo é muito melhor do que esse Asus VivoBook, Ele aceita upgrade, a tela IPS. Qual que é o ponto negativo da Positivo? Bom, depende de cada pessoa, mas para muitas pessoas o ponto negativo da Positivo é ser da Positivo.
Muita gente teve experiência negativa com o positivo ou com a positivo de modo geral no passado. E apesar de eu falar com toda certeza para você que o positivo Vision R15 é um baita notebook e muito bom mesmo, eu testei e acho maravilhoso, algumas pessoas não querem comprar por ser da positivo. E isso é um ponto negativo. E, bom, tudo bem, se você não quer comprar o positivo, eu acho que a segunda melhor opção é, sem sombra de dúvidas, o Asus VivoBook Go. Os dois são excelentes, eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição, aí você tem que ver qual que é melhor para você. Mas eu acho ainda que não é nenhuma dessas duas a opção de notebook que eu escolheria se eu tivesse até 3 mil reais. Afinal de contas, nesse vídeo, como eu tenho até 3 mil reais para gastar, dá para gastar um pouco mais e talvez conseguir algo um pouco melhor. Tá, então, bom, chegamos à conclusão de que tanto o Asus como o positivo são bons notebooks, apesar do positivo ser sim um notebook melhor, nem todo mundo escolhe ele, mas nesse vídeo a gente tem um orçamento de até 3 mil reais, então dá pra comprar coisa que é um pouco melhor, e se você tem esse orçamento e tá procurando notebook, é bem provável que você já tenha se deparado com esse carinha aqui. Esse aqui é o Acer Aspire. Bom, tem muitas versões desse notebook e você precisa tomar cuidado, porque quando você olha os anúncios desse notebook, são todos iguais os anúncios. Mas apesar dos anúncios serem muito parecidos, e olha só, eu vou pedir para o Vitor pesquisar agora, o Vitor é o editor do canal, Acer Aspire no Mercado Livre, e colocar o print ali da página de pesquisa. Olha a quantidade de notebook que aparece. Parece que todos esses são iguais, né? Mas eles são completamente diferentes. Cada um tem um processador diferente, com um tipo de tela diferente e até mesmo a construção ou as conexões são diferentes também. E no vídeo eu vou te falar agora da versão que eu acho que é a que mais compensa, que é o Acer Aspire Go 15, especificamente na versão que tem tela IPS, que é a melhor que você pode ter. Existem alguns processadores com essa versão e a que mais compensa é esse aqui que está na minha mão. Bom, primeira coisa, ele é um pouco verdinho, tá vendo? Ele é de plástico, todo de plástico, e ele tem essa aparência um pouco verde, né? Só tem escrito Acer aqui em cima. Aqui a gente já tem alguns diferenciais. Bom, primeiro diferencial é o seguinte, nós temos aqui as conexões, tem saída HDMI, tem USB tipo A e tem duas USBs tipo C, tá vendo? Essas USBs tipo C são full connection, né? Dá para você fazer de tudo nela. Você pode transmitir imagem, dados e também carrega o notebook. Isso é um ponto positivo. Nenhum dos dois notebooks que eu falei até agora carregava via USB-C. Esse aqui carrega. Então você pode levar o carregador do seu celular, por exemplo, para sua faculdade, para o seu trabalho, e o mesmo carregador que você usa no seu celular, você vai usar no notebook. Uma coisa legal é que quando você abre ele tem duas coisas muito importantes. Primeiro, esse adesivinho aqui, ó, falando que ele tem um Intel Core i5. Aqui nós temos um processador Intel Core i5 13420H. É um processador de 13ª geração. É um processador muito forte, bem melhor que o do positivo ou do Asus que eu mostrei para vocês, tá? Além disso, nós temos uma tela muito boa. Aqui nós temos uma tela IPS. Essa tela não muda de quando você olha de lado, de frente, de cima, assim ela continua com a mesma visão, as mesmas cores. São cores muito bonitas para trabalhar, para estudar, até para editar um vídeo, editar uma foto. Esse notebook aguenta muito bem e a tela é muito boa para isso. O processador aguenta muito bem. Já consegui até editar vídeos aqui do canal nesse notebook. Esse processador é tão bom que dá até para rodar alguns jogos, tá? Já abri até jogo pesado aqui, como vocês estão vendo aí. Já consegui até abrir Red Dead Redemption ou GTA. Ele não foi feito para jogar, mas o processador é tão bom que dá para fazer isso. Outra coisa boa desse notebook, ele aceita upgrade de memória RAM. Pois é, dá para colocar mais memória RAM nesse notebook. Isso também é um ponto muito positivo. Então ele realmente é muito completo, carrega USB-C, tem um baita processador, uma boa tela, dá para colocar mais memória RAM. Realmente esse notebook é muito legal e além disso ainda tem uma opção de você comprar ele com tela touch. Olha só, se você quiser, você pode comprar ele com essa opção aqui de tela touchscreen. Bom, cada versão dele tem um preço, eu vou deixar todos aqui na descrição. Bom, realmente o notebook é muito bom. Tá, então esse aqui é o notebook perfeito até 3 mil reais, né? Bom, mais ou menos. Ele pode até ser, se tiver num bom preço. A gente já mandou ele várias vezes nos nossos grupos de ofertas, custando bem menos do que 3 mil reais. Inclusive, se você quiser entrar no grupo de ofertas, o link tá aqui na descrição, é de graça. Lá a gente manda sempre os notebooks, monitor, etc, quando tá em promoção, mas você também pode entrar lá para tirar dúvidas com a gente. Mandar lá, tô em dúvida de qual notebook comprar, ou comprou um notebook, tá em dúvida de alguma instalação, de algum problema que você tá tendo, pode mandar ele lá pra gente sempre tenta ajudar. Tem uma comunidade bem grande, tanto no WhatsApp como no Telegram. Bom,
Se você entrou no grupo e achou ele num bom preço, ou clicou aqui na descrição no link que eu vou deixar dele para você comprar e ele tá num bom valor, ele pode ser sim uma das melhores opções até R$ 3.000. O problema é que nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele não tá barato. Ele tá custando pouco mais do que R$ 3.000. Vocês estão vendo aí. E aí, bom, passou do nosso orçamento. Então, apesar dele ser muito bom, não é ele que eu vou escolher, não. Tá, então o Acer é excelente, ele só precisa estar um bom preço. Se tiver um bom preço, pode ir sem medo, mas como nesse momento ele não está um bom preço, não pode ser o notebook que eu vou escolher. E se você está pesquisando notebook nessa faixa de preço, você com certeza já viu esse daqui, o Galaxy Book 4. Esse aqui é um notebook todo de metal, e isso já é uma coisa muito top. Tá, e isso de ser de metal faz diferença? Olha, faz muita diferença. Você pegar em algo que é bem construído já te dá uma sensação de que seu dinheiro foi bem gasto. E todo o design desse notebook aqui é muito bem feito e passa a sensação de ser um produto bem mais premium do que todos esses outros que eu já mostrei até agora. Só por conta do design ser de metal, das linhas serem bem construídas, do teclado ser muito bom e, claro, dessa tela dele. Realmente é muito bacana. Vocês vão ver que ele não é o mais forte, mas de construção, sem sombra de dúvidas, é o melhor de todos. E só por isso, se você não precisa de um notebook tão forte, talvez esse daqui seja uma das melhores opções para você. Se só quer um bom notebook para uso básico e que seja bem construído, vocês vão ver que esse aqui, eu acho que não tem opção melhor. Além de ser todo de metal, ele tem algumas outras vantagens. A tela dele é IPS, ele carrega USB-C, também transmite imagem via USB-C. O teclado é maravilhoso e o processador não é tão forte. Não é o processador mais forte dessa lista, tá? Aqui nós temos o Intel U300 da linha Pentium, mas calma, apesar de ser da linha Pentium, estamos falando de um processador do ano passado, é um baita de um processador bom, tá? Ele é até mais forte do que o Ryzen 5 que nós temos no Positivo Vision R15. Nos meus testes, ele se mostrou até mais forte em algumas situações. É um processador muito capaz para fazer coisas básicas, não é feito para você fazer trabalho mais pesado. Ah, Felipe, eu quero usar um AutoCAD, por exemplo. Não, aí o Acer, por exemplo, que eu mostrei para você, vai ser melhor. Talvez realmente até o Positivo Vision R15 vai ser um pouco melhor, porque a parte da Randall Graphics integrada, que é a placa de vídeo integrada, vai se sair um pouco melhor. Mas nem o Positivo, nem o Asus, nem o Galaxy Book são feitos para trabalhos pesados. Quer um trabalho um pouquinho mais pesado? Vai no Acer ou talvez em outro notebook que talvez eu vá falar aqui. Mas o Galaxy Book, para uso básico, ele vai muito bem. E dá até para jogar alguns joguinhos aqui com esse processador, tá? Eu consegui abrir Valorant aqui a 100 FPS, o que prova que sim, é um processador bem capaz. Dá para trabalhar, navegar na internet, ele realmente é muito legal. Pense em um notebook maravilhoso. E por muito tempo ele teve muito caro, mas hoje ele já está abaixando um pouco mais de preço e você encontra por R$ 2.879 com Windows, 8 GB de memória RAM, pronto para você usar no Mercado Livre e ainda parcela sem juros. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, vocês estão vendo aí. Confere aqui, vê se está custando isso ainda, porque esse notebook vive esgotando e vive subindo de preço porque o pessoal adora ele. Ele não é o notebook mais forte da lista, mas ele é um notebook que eu escolheria se eu quisesse um notebook bom para uso básico, para trabalhar com coisa básica, para estudar, para ver filme. Se você não precisa de muita coisa mesmo, pelo menos esse daqui tá te entregando uma baita de uma construção, além de já ter todas as funções de conectar com o seu celular da própria Samsung, né? Se você tem um celular da Samsung, ele tem umas funções bem legais, umas configurações bacanas, dá para usar o celular como segunda tela, dá para transmitir imagem de uma forma muito fácil, realmente é uma baita escolha. Mas mesmo assim, esse aqui não é o meu notebook, a minha escolha de notebook é até R$ 3.000. Mais uma vez, que é um bom notebook para uso básico, bem construído, não tem por que não ir nesse daqui. Esse aqui já é excelente, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Mas, como eu tenho um orçamento até R$ 3.000 e eu quero algo um pouco mais forte para quando eu precisar trabalhar com uma coisa um pouco mais pesada, ou até para jogar um joguinho ou outro, tem uma opção que não é tão bem construída, mas sem sombra de dúvidas é tão bom quanto e é mais forte. Mas se você quer fazer coisas a mais, você quer um notebook mais forte, bom, vamos também deixar o Galaxy Book aqui de lado e vamos falar do último daqui. Esse sim é a minha escolha até R$ 3.000. Bom, esse notebook ele também é todo de plástico, não é de metal igual o Galaxy Book, mas nós temos uma tela IPS muito boa. Também tem opção de comprar com tela touch. Além de já ter o USB-C que transmite imagem, dados e carrega ele também tem um i5 13420H. O mesmo processador do Acer Aspire que eu mostrei para vocês. Baita processador de 13ª geração, muito forte.
ele também aceita upgrade de memória RAM. Eu consegui colocar mais memória RAM aqui. Essa minha versão tá com 24 GB de memória RAM que eu mesmo coloquei. E com esses 24 GB, ele aguentou rodar Valorant, por exemplo, que é um jogo, né, de FPS, a quase 200 FPS, realmente muito forte, com médias acima de 140 FPS. Aguentou abrir Red Dead Redemption com tudo no mínimo, aguentou até abrir Cyberpunk com tudo no mínimo e também abriu Homem-Aranha. Claro, não ficou tão jogável nem o Homem-Aranha nem o Cyberpunk, mas isso só mostra que o notebook é sim um pouco forte. Mas nos jogos mais básicos como Hollow Knight, como The Sims, ele vai muito bem. The Sims aqui consegue chegar a 100 FPS. Eu tô falando do Lenovo Slim 3. Existem algumas versões desse notebook e eu vou te falar agora qual que você deve comprar pra você não cair em roubada. As duas principais versões são as versões com i5 ou com Ryzen 7. A versão com Ryzen 7 é mais forte, mas a bateria dura menos. A versão com i5 é um pouquinho mais fraca, mas a bateria dura mais. O problema da versão com Ryzen é um só: ele é muito caro. A versão com Ryzen você encontra hoje a mais ou menos por R$ 3.300. Nesse preço não vale a pena, porque próximo disso, um pouquinho a mais, você já consegue comprar notebook até melhor, como é o caso do Lenovo Lock Essential, que quando está em promoção, você encontra por R$ 3.700, R$ 3.800, e nesse caso do Lenovo Lock, ele já é um notebook gamer, bem melhor. Então, não vamos falar da versão com Ryzen 7, pelo menos por enquanto. Se ele abaixar de preço, a gente pode até realmente falar que ele vale muito a pena, porque realmente é um baita notebook. Mas a versão com i5 é a que eu vou falar hoje. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele tá saindo R$ 2.650, às vezes R$ 2.700 no Mercado Livre, na versão com Linux e 8 GB, vocês estão vendo aí. Como eu falei, é só você chegar na sua casa, instalar o Windows e também dá para fazer upgrade de memória RAM. Também vou deixar a versão com Windows já aqui na descrição, tá? Mas não sei se vai estar abaixo dos R$ 3.000, mas a versão com Linux tá. E nessa versão, que notebook completo, conexões muito boas, construção muito boa, tela maravilhosa, baita teclado, é um notebook muito portátil, a tela dele tem essa proporção 16:10, então é uma tela que tem bordas muito finas, tem uma webcam aqui em cima com trava de segurança para não ficar aberto se você não quiser. Tem uma bateria que dura mais ou menos em torno de 6 horas no uso básico. Se você colocar até o brilho no mínimo aqui, diminuir o volume, pode ser que você consiga até 7 horas de bateria. É uma das melhores baterias dessa lista, com certeza. Realmente é um notebook muito completo. Hoje, se eu quisesse trabalhar, estudar e até jogar uns joguinhos mais leves, é o notebook que eu escolheria nessa faixa de preço. Não tem coisa melhor. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Mas fica atento, vê sempre os preços de cada um que eu falei. Pode ser que um esteja mais caro, pode ser que outro esteja mais barato, e aí pode ser que um vale mais a pena do que o outro. Mas se eu fosse escolher hoje um notebook para comprar na Black Friday, ou até mesmo até qualquer outra época do ano, né? Até R$ 3.000. Hoje, em 2025, eu tô gravando agora aqui, hoje é o dia, 14 de outubro, eu escolheria o Lenovo Slim 3. Bom, preços, né? Como eu já falei para vocês, ele custa em torno de R$ 2.600 a R$ 2.700 no valor normal com Linux e 8 GB, mas em promoção ele já chegou a custar até R$ 2.300, mas assim, foi uma promoção muito rápida mesmo. Quem pegou, pegou. Por que eu tô falando isso? Porque se você está pensando em comprar na Black Friday, saiba que o valor normal com Linux e 8 GB é R$ 2.700, de 2.600 a 2.700. Viu mais barato que isso? Tá em promoção. Viu por esse preço? Aí é Black Fraud, não é Black Friday não. Já o preço com Windows geralmente custa de R$ 2.900 a R$ 3.000 com Windows. E com Windows e 16 GB de RAM, que é a versão mais cara, entre R$ 3.100 a R$ 3.200. Bom, esses preços são muito importantes, porque na Black Friday você precisa ver se está realmente abaixo disso, para ver se está de fato em promoção. Promoção boa é a versão com Linux e 8 GB abaixo de R$ 2.500. Promoção boa é a versão com 16 GB e Windows, que custa R$ 3.200, R$ 6.300, abaixo de R$ 2.900. Viu esses preços? É porque está realmente em promoção. Vai e compra. Vou deixar o link dele aqui embaixo. E se você quiser ficar por dentro das promoções da Black Friday, entra no nosso grupo de ofertas que a gente vai mandar lá, vai fazer live no canal e quem tiver lá vai pegar os notebooks com preços excelentes. Já teve até algumas pessoas que conseguiram comprar esse aqui por R$ 2.100, mas aí realmente foi tipo assim, 5 minutos de promoção que a gente mandou lá no grupo. Quem pegou, pegou. Quem tá lá conseguiu comprar. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Próximas sugestões de vídeos deixa aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou!